Olha só, e se a gente descobrisse que um decreto de um rei da Pérsia antiga, uma oração quase sussurrada, um argumento que, assim, virou o mundo de ponta cabeça e um conselho do dia a dia tem uma conexão fundamental. Hoje a gente vai puxar esse fio invisível, para ver a história incrível que esses textos contam juntos. Parece um quebra-cabeça mesmo, né? De um lado você tem o decreto que muda o destino de uma nação inteira. Do outro, o clamor de uma única pessoa. E no meio disso tudo, uma lógica que desafia o senso comum e um conselho super prático. Bora mergulhar nisso e achar o que conecta tudo. Então, nossa jornada começa de um jeito grandioso, sabe? Com um evento que literalmente mudou a história e que está lá registrado no livro de Esdras. Imagina só, a libertação de uma nação inteira que estava no exílio. E o ponto de partida é esse aqui, uma proclamação que, olha, ninguém estava esperando. Não veio de um líder do próprio povo deles, mas de Ciro, o rei da Pérsia. Pensa nisso. Um governante estrangeiro se torna a peça-chave para um retorno histórico para casa. E o mais legal é ver que isso não foi, de uma hora para outra. Foi um processo, sabe? Com etapas bem claras. Primeiro, o sinal verde oficial do rei. Depois, a parte de recuperar tudo que tinha sido perdido, os tesouros sagrados do templo. E, finalmente, a mobilização geral do povo. E que mobilização, hein? 42.360 pessoas. Esse número é o total de gente que começou essa jornada de volta. A gente não está falando de algumas famílias, não. Era uma nação inteira se movendo, impulsionada por essa promessa de liberdade. Ok, a gente acabou de ver essa libertação numa escala gigantesca, épica, mas agora vamos fazer uma mudança radical de foco. Vamos sair do meio da multidão e entrar no coração de uma única pessoa. E é lá nos Salmos que a gente encontra essa perspectiva bem mais íntima. Aqui, a libertação já não é um grande evento público. É uma necessidade pessoal, que vem do fundo da alma mesmo. Dá para sentir a mudança no tom? A gente sai dos decretos de reis para entrar num apelo totalmente vulnerável. É o som da confiança buscando uma resposta no meio da incerteza. É incrível pensar que a mesma esperança de libertação que moveu mais de 40 mil pessoas é a que sustenta uma única alma na sua oração mais íntima. O macro e o micro. Eles estão conectados. E a oração não termina com uma resposta pronta, não. Ela termina com uma decisão. A decisão de esperar. Esperar com força, com coragem. E essa atitude de espera confiante é o nosso elo. É a nossa pista. Isso tudo leva a gente para uma pergunta ainda mais funda. Se tanto a nação quanto o indivíduo esperam com essa confiança toda, qual é a base disso? Onde essa confiança se apoia? E a resposta, que a gente encontra em 1 Coríntios, é surpreendente, é totalmente contra o que a gente imagina. É aqui que o apóstolo Paulo simplesmente vira a lógica do mundo de cabeça para baixo. Ele defende que a verdadeira fonte de poder e de libertação parece para o mundo fraqueza, loucura. A ideia de que a salvação viria por um sacrifício humilhante numa cruz era impensável na época. E nesse quadro, o contraste fica claríssimo. De um lado, a sabedoria humana, que busca poder em discursos bonitos, em argumentos filosóficos, em demonstrações de força. Do outro lado, o poder de Deus, que se revela de um jeito chocante, na cruz, na fraqueza, na demonstração do Espírito. O que Paulo está dizendo é que a verdadeira confiança não se firma na nossa capacidade, mas num poder que se revela justamente na nossa fraqueza. Beleza, então a gente já viu a confiança na escala da história, do coração e da teologia. Mas como é que essa confiança radical funciona na prática, no nosso dia a dia? O livro de Provérbios vem e dá a resposta. Lembra daquela palavra esperar, lá do Salmo? Então, ela aparece de novo aqui, mas de um jeito super concreto. Confiar que Deus vai agir significa abrir mão da nossa vontade de vingança. É uma escolha diária, sabe? De não tentar fazer justiça com as próprias mãos. E não para por aí, não. Essa mesma confiança se transforma em algo tão prático quanto ser íntegro nos negócios. Não enganar, não usar balancês desonestas. A gente vê aqui como essa confiança em Deus vai moldando o caráter, a ética, desde as maiores decisões até as pequenas coisas do cotidiano. Então, chegamos naquele momento de juntar todas as peças do quebra-cabeça. A gente passou por 4 textos de gêneros, épocas e escalas totalmente diferentes. Agora, vamos ver de perto o fio que amarra tudo isso.
Então, olha só o fio que conecta tudo. A grande libertação histórica de um povo, lá em Esdras, nasce da mesmíssima fonte de confiança que sustenta uma pessoa em oração, nos Salmos. Essa confiança, por sua vez, se baseia num poder que o mundo considera fraqueza, a cruz, em 1 Coríntios. E, por fim, essa confiança toda se torna algo real nas nossas escolhas diárias de perdoar e ser honesto, como a gente viu em Provérbios. É uma jornada só, uma jornada coerente de confiança. E é aqui que fica a reflexão. A história, claro, não acaba nesses textos antigos. Essa jornada de confiança, que vai da escala global até uma escolha pessoal, continua acontecendo. A pergunta que fica é: como e onde a gente vê esse fio hoje em dia? Valeu por acompanhar a gente nessa jornada